E aí, vamos a mais um relato aqui no Mundo de Paulinha. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca. Eu sou filha e cuidadora da minha mãe, Paula Guimarães, com Alzheimer diagnosticado desde 2019 e em tratamento com óleo de cannabis. E a gente criou um perfil para falar sobre o tratamento, mas também falar sobre as nossas vivências e experiências com a doença de Alzheimer e também como eu consigo fazer para viver bem apesar da doença, que é muito difícil para qualquer cuidador, principalmente quando existem vínculos afetivos, é muito difícil. Então a gente está aqui para tentar ajudar e no meio do caminho vieram os relatos de milhares de pessoas que assim como nós sofrem, que assim como nós têm dúvidas, têm angústias e querem compartilhar as suas histórias. E a opinião de vocês também é muito importante, não só para essas pessoas que mandam os relatos, como também para mim, porque eu também aprendo muito com vocês. Isso aqui é uma grande troca. Quando a gente fala que a gente é uma rede de apoio, uns apoiam os outros. Eu aprendo com vocês e também posso aí deixar alguma coisa que vai ajudar. Como ontem, né, que eu encontrei uma seguidora, por acaso, no shopping. Ela é de outro estado, estava aqui passeando, visitando a família. E ela chegou para mim, me abraçou, se emocionou muito, eu me emocionei também. E ela disse, não pare com o perfil, porque é muito difícil estar nas redes sociais, essa exposição. Da mesma forma que a gente atrai pessoas incríveis, a gente também atrai pessoas que só querem o mal, que só querem prejudicar, que só criticam. É por essas pessoas, como a Cibele, que a gente continua aqui. Eu vou ler o relato e eu espero que vocês possam de alguma forma ajudá-la, tá bom? Rebeca. Minha mãe não para um minuto. Senta e levanta o tempo todo. Antes, conseguíamos passear com ela, ir ao shopping, tomar um café, sair para almoçar. Agora é um sacrifício. Ela não fica sentada um minuto e já quer levantar. Empurra a cadeira. Se não ficarmos segurando, ela não come nada. Está uma agonia. Os médicos já tentaram vários remédios e parece água. É muito angustiante. E aí, claro, ela quer saber o que fazer numa situação como essa. Porque é desesperador para quem cuida ficar o dia inteiro com receio de que o idoso caia, de que o idoso se machuque. Como uma seguidora colocou lá nos comentários do Instagram, disse que se deixar, a mãe vai lá e mexe até no lixo. E isso acontece mesmo, porque eles perdem a noção. Quero muito a opinião de todos vocês. E não gosto de pedir isso, mas é muito importante pra gente que vocês deem o like nesse conteúdo. Se no final não gostarem, se no final acharem que não foi merecedor desse like, aí vocês podem dar um dislike, não tem problema nenhum. Espero que vocês gostem e eu espero que vocês também deem dicas, que vocês digam onde é que a gente pode melhorar, porque assim, o intuito aqui é que esse conteúdo possa chegar para o máximo de pessoas que precisam dele. Então eu conto com a colaboração de vocês aí do outro lado. Vamos lá. O que acontece com essa mãezinha é o que a gente chama de perambulação. Essa perambulação ela pode acontecer em vários momentos do dia e não necessariamente na fase inicial ou na fase moderada da doença. Ela pode acontecer em qualquer fase da doença. A maioria das pessoas relata que essa perambulação ela ocorre com maior frequência no final da tarde, que é o que a gente chama de síndrome do entardecer. Quando o dia vai acabando, esse idoso vai se inquietando e ele começa a ficar mais agitado e ele começa a perambular. E aí o que a gente pode fazer para ajudar, para atenuar esse sintoma? Porque é um sintoma da doença. Algumas pessoas dão medicamentos que vão ali acalmar o idoso, mas em consequência vão deixar esse idoso letárgico. Esse idoso não vai ficar participativo, esse idoso vai ficar sonolento e não é esse o intuito. O familiar não quer que o idoso fique assim, o familiar quer que o idoso interaja, participe na medida do possível e de acordo com a fase da doença. Outra coisa que as pessoas sentem muito medo nessa perambulação é de que eles possam cair, se machucar ou então sair de casa. Mas aí tem duas coisas que a gente vai precisar fazer. Primeiro, se eles não têm problema de tontura, de equilíbrio, se eles têm uma marcha ainda muito boa, é interessante que eles andem muito pela casa, desde que essa casa não ofereça nenhum risco. Centros de mesa que ficam ali pelo meio da casa, mudar os móveis de lugar, não façam isso, porque
eles já estão condicionados, eles já sabem fazer o caminho ali meio que às cegas. E se vocês mudam os móveis de lugar, eles podem se confundir, podem bater, podem cair. Tapetes também, evitem tapetes, porque o tapete, o risco de o idoso cair num tapete é muito grande, de enganchar o pé e virar. Mas o que pode estar ocasionando essa perambulação, além da síndrome do entardecer e de a gente já saber que é um sintoma da doença? Porque existem outros fatores que não necessariamente a doença. Isso também pode ser uma forma de eles tentarem se comunicar. Eles podem estar incomodados com a fralda, se já usam fralda, e não sabem se expressar, não sabem organizar as ideias para dizer que querem ir ao banheiro, ou que estão molhados, ou que estão com vontade de fazer o número 2. Eles podem estar com sede, eles podem estar com fome, e eles, dependendo do tratamento que eles estejam fazendo, eles acabam sentindo muita fome, esquecem que comeram, pedem novamente. Essa fase da doença é muito desgastante, porque é uma fase em que a gente cansa física e psicologicamente. Mas garanto a vocês que essa fase passa. E quando ela passa, a gente sente falta. A gente sente muita falta. A minha mãe hoje já não fala quase nada, ainda anda, ainda come sozinha, mas já tem ali uma certa dificuldade de entender que ainda está com comida na boca e vai lá e coloca novamente. Tem que ter sempre alguém do lado, sempre alguém fiscalizando. Ela já não consegue mais ir ao banheiro sozinha, mas ela também se inquieta. Mesmo com o tratamento à base de cannabis, dependendo, se a gente estiver fazendo ajuste de dosagem, estiver mudando de óleo, houver qualquer mudança de rotina, ou ela estiver entediada, isso vai acontecer. Porque vocês imaginem o que é a pessoa passar o dia inteiro dentro de um apartamento ou de uma casa, trancados, porque eles não podem sair sozinhos. Isso aí é uma coisa básica, é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando o nosso familiar é diagnosticado com a doença de Alzheimer. A gente precisa fechar as portas, fechar as janelas, colocar proteção nas janelas, porque eles não têm noção e você não sabe quando vai ser a primeira vez que ele vai abrir a porta e sair e se desorientar e se perder. Você não sabe quando ele vai achar que é um pássaro ou então que está num andar muito baixo, porque o raciocínio deles já não funciona como o nosso e vão ali sofrer um acidente que pode ser trágico por conta de uma ausência de tela de proteção. Esses cuidados são básicos. A pulseirinha de identificação, independentemente deles não saírem mais sozinhos, coloquem, é importante, porque até numa situação em que vocês estejam passeando no shopping, em qualquer lugar, às vezes é 1 minuto para eles se perderem e a gente entrar em desespero, porque não, como é que vai encontrar, como é que vai localizar se não tem uma pulseirinha de identificação para quem encontrar entrar em contato com a gente. Mantê-los ocupados ao longo do dia para evitar esse tédio, essa ociosidade, que é algo que realmente mexe muito com eles, mexe com a gente. Imaginem vocês ficarem o dia inteiro dentro de casa, sem ter o que fazer. Às vezes a televisão está num canal que nem é de interesse do idoso, porque a família quer daquele jeito, e aí o idoso ele fica sem ter o que fazer. Então ele vai andar pela casa. Se ele tem mobilidade, se todos esses obstáculos, esses perigos já foram tirados, né, do ambiente, ele pode andar o quanto ele quiser. E isso não é motivo para vocês se incomodarem. É preocupante quando eles já não têm equilíbrio, quando eles já não têm força, quando eles têm tontura. Eu não sei se vocês já foram num lar de idosos. É muito impactante quando a gente chega e vê alguns idosos amarrados com um lençol na cadeira do papai. Já viram isso? Pois é. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, precisa disso? Precisa. Em algumas situações, vai ser necessário que eles fiquem presos à cadeira, porque se ele levantar, ele vai cair. E é humanamente impossível ter alguém com eles 24 horas para evitar que isso aconteça. A não ser que o cuidador familiar ou profissional não vá sequer ao banheiro. Mas se ele tem qualquer problema, se ele já sofreu queda, se existe o risco de queda, o ideal é ou ter alguém 24 horas com ele, para evitar que ele levante e saia sozinho, ou então que ele fique preso à cadeira ou à cama na hora de dormir.
o que é muito doloroso para a família. Tenho certeza disso. Não é fácil. Não é fácil lidar com a doença e não é fácil lidar com decisões necessárias que acabam tendo que ser tomadas ao longo do processo. Quanto menos ociosos eles ficarem, quanto mais atividades interessantes e atrativas para eles vocês oferecerem, menos vão sentir esse sintoma. Vai acontecer? Vai, mas vocês vão perceber que vai diminuir. Um passeio no final da tarde, quando é aquele momento mais intenso da perambulação, é interessante, vai acalmá-los. Existe uma questão hormonal também, que de manhã quando a gente acorda, a gente está com o cortisol subindo e a melatonina descendo. Então a gente produziu melatonina durante a noite, amanheceu o dia, a melatonina cai e o cortisol sobe. No final da tarde, o que acontece é o inverso. O cortisol vai caindo e a melatonina vai subindo, avisando já ali para o nosso cérebro que está na hora da gente começar a se preparar, relaxar para dormir. O que acontece é que a maioria das pessoas não dorme 5 horas da tarde. A gente quer ir dormir 9, 10, 11 da noite e olhe lá. Mas o idoso quer dormir 5 da tarde. Até porque, se a gente parar para pensar, lá atrás, os idosos acordavam com as galinhas e iam dormir também com elas. Lembra? Isso acontece muito nas cidades do interior ou até mesmo na capital. Minha mãe fazia isso. Minha mãe acordava 4, 5 da manhã e quando dava 5, 6 horas da noite ela já estava se preparando para dormir. Como é que eu vou mudar essa rotina dela hoje? Para adaptar a minha rotina? É complicado. Nesse horáriozinho, se puder levar para passear, para ir acalmando, aí na volta dá uma jantinha leve, já evita a água até 2 horas antes deles irem para a cama. Então, se eles vão para a cama às 8, só dá água até às 6. E aí já vai preparando o ambiente, relaxante, bota uma música tranquila e vão se preparando ali. Quando chegar pertinho do horário que habitualmente eles dormem, já vai para o quarto. Um sinal importante de que é a hora de colocá-los para dormir, e aí você precisa tentar mantê-los acordados ao longo do dia para que à noite ele tenha qualidade de sono. Eles começam a bocejar muito. Nessa hora, o organismo está dizendo que o corpo está precisando dormir. Vamos respeitar também os horários e a rotina que eles tinham antes. Muitos moravam sozinhos antes de vir morar com a família. E aí a família agora quer que ele se adapte à rotina dessa família. E não é assim que acontece. A gente precisa considerar que o nosso familiar não está com a sua consciência preservada. E não adianta a gente querer que ele se adeque à nossa rotina. A gente precisa ali adequar, na medida do possível, essa família a uma nova rotina com esse idoso. E respeitar isso vai ser muito importante para evitar gatilhos e para evitar essa agitação, esse desconforto, essa agonia, essa angústia que eles sentem. Porque imagina, eles não têm ideia do que está acontecendo, muitas vezes nem sabem onde estão. Dependendo da fase da doença, eles sequer sabem quem nós somos. Vocês imaginem como deve ser difícil para eles. Quando eu escolhi o nome do perfil No Mundo de Paulinha, eu escolhi porque, de fato, naquele momento, eu sabia que era eu que tinha que entrar no mundo dela e não ela no meu. Não era ela que tinha que se adaptar ao meu mundo consciente, mas sim eu e a minha família precisaríamos nos adaptar a esse mundo inconsciente, totalmente novo, que se apresentava pra gente e que a gente não sabia exatamente como lidar. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e com muita empatia, sem brigar com a doença, sem brigar com o nosso familiar e respeitando também os nossos próprios limites, a gente vai ali conseguindo encontrar esse ponto de equilíbrio. Uma coisa importante que eu falei lá no início do vídeo, e aí vou trazer mais enfaticamente agora, é um tratamento adequado é fundamental para manter o controle desses sintomas. Para a doença de Alzheimer não existe medicamento. Os medicamentos que existem são medicamentos para os sintomas que a doença traz consigo. Essa perambulação é um desses sintomas, é um sintoma que acaba desgastando e cansando muito a família e
encontrar formas de driblar esse sintoma e todos os outros é fundamental para que a gente possa viver com qualidade. E lembrando, não dá para viver sem atividade, nem nós, nem eles, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês comentem aí, deixem sugestões para mim. Se não seguem ainda a gente lá no perfil No Mundo de Paulinha no Instagram, já corre lá e começa a seguir para aproveitar todos os conteúdos que a gente traz diariamente. Um beijo!